Esse aí é um e-mail que foi encaminhado pelo gestor, vamos chamar assim, né? Que seria o curador da massa falida da Telex Free nos Estados Unidos, em que existe aquela ação liquidando toda a massa falida, né? Passando isso para aos divulgadores que tiveram prejuízo daquilo que existe de resto de valor lá que sobrou quando a empresa foi paralisada. Evidentemente que ninguém vai conseguir o retorno de 100%, e pelo que eu já observei, né, já dei uma folheada em alguns documentos que existem dentro da KCC, observa-se que muito perto de 80 mil pessoas fizeram, né, a sua claim, a sua reivindicação para ter os valores de volta. E como sabemos, é um número muito maior ao redor do mundo. Nós estamos falando de milhões de pessoas. Mesmo assim, não será possível que todos venham a reaver aí todos os seus valores de maneira integral, né? Então vamos lá. Então você recebeu aí, quem recebeu evidentemente esse e-mail, veio do endereço, olha lá, Volt, isso é importante, tá, gente? Para que vocês fiquem atentos com as fraudes. Então o e-mail que veio, que remeteu para as pessoas, para os divulgadores, é esse aqui, ó. Em inglês, né, Volt, né, ou VOT, @telexfreeclaims.com, ok? Então isso é importante que vocês observem para que não caiam em golpes. Aqui embaixo o e-mail desse amigo que me autorizou a entrar, ele me encaminhou o e-mail, né, dele e autorizou que eu fizesse essa transmissão utilizando o exemplo dele para que eu pudesse ajudar o máximo de pessoas possíveis aí a entenderem um pouquinho mais sobre o que está acontecendo. Então aqui está em inglês, né? Então é justamente um aviso importante, né, sobre o plano de liquidação aí da devolução dos valores, em que o Steve Bidar, após fazer toda a limpeza do sistema, teve aquelas pessoas que reivindicaram coisas que não têm direito, outros que reivindicaram tinham direitos e foram prejudicados e não tiveram como agir na corte dos Estados Unidos. Eu conheço casos de pessoas assim, que infelizmente ficaram pelo meio do caminho porque não sabiam como fazer. Não há mais o que fazer. As pessoas que não conseguiram, infelizmente, vão ter problemas, certo? Vão ter problemas. Então, é preciso se comunicar de alguma forma direto com a corte lá. Agora, claro que ninguém vai contratar um advogado nos Estados Unidos. Se você imaginar que eles cobram lá R$250 a hora, como é que você vai contratar alguém para R$250? Pelo amor de Deus, falei bobagem aqui. Eles cobram, em verdade, $250 a hora, né? Um advogado razoável lá. Então é inviável, né, você contratar um profissional, não tem como, é impossível. Então tem que ser feito diretamente com a corte, tentar de alguma forma entrar em contato com o Steven Bidar, a equipe dele, ver se dá para fazer alguma coisa, mas eu acho pouco provável, mas enfim, né, não tenho nem como responder a isso, apenas dando uma satisfação aí para dizer que as pessoas vão ter problemas, quem não conseguiu. Teve gente que não preencheu o EPOC, olha, teve uma série de situações. Então sobraram lá aproximadamente quase que 80 mil pessoas que vão poder ter os seus valores de volta parcialmente, né? Então tá aqui, ó, notificação importante a respeito do plano de liquidação em bom português, tá certo? Aí tem um anexo que tem um resumo, né? O processamento e pagamento dos créditos de membros permitidos, né? Ou seja, aqueles que foram reconhecidamente tidos como credores, tá? Então aí vai tem um formulário, tá certo? Ó, o seu usuário aqui, ó, tem a senha, que evidentemente vou cobrir esse dado aqui, né? Tudo bem? Então vamos lá. Então vou entrar no resumo aqui que existe desse formulário. Como vocês estão vendo, abriu-se aí o resumo do que vem a ser. Primeiro começa em inglês, para quem sabe ler inglês, vai no inglês mesmo, quem preferir, vem aqui, ó, dia 28 de maio, portanto recente, em português, tá? Então, a respeito do plano de liquidação, porque você está recebendo essa notificação, né? Aí vem aqui toda a explicação, que você foi reconhecido como um membro, que apresentou um crédito nos processos de falência, e o crédito foi condicionalmente permitido. Condicionalmente quer dizer que ainda está, né, bem no meio do processo.
ou ainda não foi solucionado, que está sendo contestado por alguma razão. Então ela contém um resumo desses pagamentos, tá? Então aqui você vai ler aqui tudo que está aqui com a máxima atenção, tá? E vai ter tem um link aqui, tudo certinho que você pode acessar direto na KCC, tá? Então vai ser um processamento dos créditos. Olha só, eles foram divididos em 2 grupos. Então tem um membro, que os membros permitidos no valor de até 4.250 ou valor menor, tá? E existem aqueles que têm um valor superior a 4.250 dólares, né? Porque lá era tudo em dólares, tá? Então aí vem como haverá essa condição. Então quem tem um valor de 4.250 ou menor, ele vai ter direito a receber um pagamento único de 43% do seu crédito, tá? Então ele vai ser feito assim, olha só, deve ser feito assim que possível após a aprovação do plano pela vara de falências. Então observem que não existe uma data definida. Então haverá ainda processos administrativos pelas quais você que recebeu esse e-mail e é uma pessoa dessas contempladas por essa devolução, vai precisar votar, tá? Daqui a pouco vamos falar a respeito disso. Então você vai ter aí a possibilidade de participar desse processo, aceitando que está aí ou não. Se você não aceitar, você não recebe. Eu diria o seguinte, é aquela velha máxima do Brasil: perdido por perdido, truco. Não vale a pena você querer, não, eu quero 100%. Então beleza, eu prefiro receber 43% de alguma coisa do que 100% de nada. Portanto, eu fortemente recomendo que você aceite essa condição, porque, por um motivo muito óbvio, né? Você não terá condições de lutar por isso judicialmente nos Estados Unidos. Por questões de desconhecimento jurídico, você não vai encontrar profissional no Brasil habilitado para isso, disposto a isso, a não ser que exista alguém, deve existir, mas com um custo enorme. Então não vale a pena brigar por isso, tá? Então calcule aí, veja, né? Pense bem, veja bem a decisão que você vai tomar, mas eu recomendo fortemente que você aceite. O outro será aquele que tem um valor superior e vai receber 39%, não é? Quem tem um crédito maior vai receber 39% do seu crédito, tá certo? E aí você tem ainda nessa condição, tá? Ainda de poder receber, olha só, receber um pagamento inicial, estimado em 39% do seu crédito, a ser pago assim que possível, e os pagamentos adicionais que podem se tornar disponíveis em valores a serem determinados com base nos fundos disponíveis. Então você recebe 39% do valor e o restante você vai receber se sobrar dinheiro depois. Traduzindo é isso. Então quem tem valores de 4.250 a menor vai receber o valor à vista. Quem tem mais do que isso vai receber 39% e a diferença em pagamentos adicionais, que vai receber novas comunicações, novos créditos, tá? Então, acho que isso aí ficou claro, tá? Então vamos lá. Aí você tem aqui a instrução como verificar o status do seu crédito. Então tem aqui um endereço, você pode olhar lá, observe que é um link que tem aqui, ok? Então tudo isso você tem que ficar atento. Você vai acessar um formulário, tá aqui, tá? Em que você tem um usuário e senha que está no e-mail, tá? Então tudo isso você vai poder fazer lá, né? E vai preencher esse formulário e se atentem para essa mensagem. Você deve preencher o formulário, observem aqui, isso é muito importante, tá? Incluindo as instruções para pagamento eletrônico. Me parece que tem 3 possibilidades. Me parece não. Existem 3 possibilidades. Você pode receber através do seu cartão de crédito, em que você vai receber isso aí através de crédito no cartão, que aí você usa para fazer suas despesas, porque você vai ter esse crédito no seu cartão, okay? No cartão de crédito, né? Você pode receber através da PayPal, que uma vez entrando esse recurso, ele vai entrar em dólares, você vai, aspas, repatriar esse dinheiro pela PayPal, sendo o agente, né, para o Brasil. E quem tem PayPal sabe que essa é a maneira mais simples. E a terceira opção é um cheque, que aí o que vai fazer a justiça? Enviar no endereço da sua casa. Tem lá o seu endereço,
tem tudo certinho. Então você vai receber no endereço da sua casa o cheque, que virá possivelmente em dólares, e que o banco, quando você depositar, vai ter toda uma burocracia, formulários a serem preenchidos e tal, para poder descontar os devidos impostos. Então, assim, olha, eu particularmente acho que essa possibilidade de cheque, eu acho uma bobagem, eu descartaria e nem faria essa opção. Claro. Você deve preencher o formulário, incluindo as instruções para pagamento eletrônico. E se você não for um residente nos Estados Unidos, as informações para garantir a conformidade com a Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos. Tá? Vai ter todo um processo ali. Para receber o pagamento, se você não enviar sua cédula, você não receberá a distribuição. Bom, então já ficou claro. É obrigatória a sua participação nessa votação. Ok? Então, por favor, façam esse processo, porque do contrário, você terá problemas. Ok? Então, se você aí tem as novas, isso aqui é o mais importante aqui, tem as novas instruções, tudo explicando. Olha lá, apresentar qualquer contestação ao plano até 16h30 no horário do leste, de 30 de junho de 2020. Você tem esse prazo para preencher esse formulário. Portanto, não percam tempo. Você pode comparecer na audiência. Vai ser dia 8 de julho, às 14 horas. Ninguém vai lá, né, gente? Tá? Você não é obrigado aí participar da audiência para ter direito à devolução. Está escrito, ó, você não é obrigado a comparecer à audiência para receber a distribuição, conforme os termos do plano. Então tá aqui, ó. Então a devolução está garantida, ninguém precisa se preocupar com nada, achando, se eu não for na audiência, é uma bobagem, tá? Você pode participar por telefone, tá? Só estou falando isso como condição pro forma, né? Porque quem quer vai ficar ouvindo aquela ladainha em inglês lá. Se o cara chegar nesse ponto é porque ele já está muito bem inteirado aí com todas as questões jurídicas aí americanas, então nem precisa da minha orientação para isso. Mas o que eu recomendo é o seguinte: faça o seu voto, vai lá, entra nesse formulário, preencha, mande os documentos que eles pedem, se for pedido, nós vamos entrar aqui para ver, e aí faz o que tem que fazer. Se tiver dúvida, tá? Se tiver dúvida, olha aqui, ó, tem um e-mail, ó, plain response, tá vendo? Aqui, ó, @telexfreeclaims.com. Simples. Aí você manda seu e-mail perguntando, eles devem ler em português lá tranquilamente, se eles estão passando aqui porque tem alguém que traduz, e aí você terá a sua resposta. Tá? Olha só, importante, ó, se o plano não for aprovado, custas adicionais serão incorridas pela massa falida da Telex Free. Sabe o que isso quer dizer, né? O que provavelmente reduzirá o valor pago aos membros e atrasará, olha a palavra, substancialmente os pagamentos a esses membros. Não, meu irmão. Meu irmão e minha irmã, não tenham dúvidas. Vá lá e faz o que tem que ser feito e receba o quanto antes. Sendo assim, o administrador judicial recomenda que você vote a favor da aprovação. Mesma coisa que eu falei. Eu nem tinha lido isso aqui até o final. Do plano e envie o seu formulário tempestivamente. O que quer dizer tempestivamente? É um juridiquês. Dentro do prazo. Traduzindo. Eles poderiam colocar que envie o seu formulário dentro do prazo estipulado. Qual seja? 30/6/2020. Se eles tivessem escrito isso aqui, eu garanto que eu nem precisaria explicar o que quer dizer tempestivamente, não é verdade? Mas enfim, tá aí para que vocês façam. Agora que tá em castelhano, em espanhol, né? Então para nós brasileiros isso não interessa. Então tá aqui a explicação do que vem a ser isso. Bom, vamos lá. Vamos entrar aqui agora, passar para o local adequado. Não é? Ó, tá pedindo, ó, BMC Group, para quem não sabe, é aquela empresa que foi contratada, né, pelo próprio curador da massa falida, em que houve um pagamento de uma bela de uma grana aí no passado, que eu até falei a respeito, que é que cuida de tudo isso, né? Bom, a primeira coisa a fazer aqui, para a maioria das pessoas, é clicar aqui em português. Você vai clicar em português, então é nome de usuário e senha. Deixa eu buscar essa informação e eu retorno. Bom, aqui estamos de volta com usuário e senha já colocados e vou fazer o login no sistema, né, que foi enviado. Eu não fiz ainda esse login, estamos fazendo juntos aqui para que possamos ver exatamente o que está acontecendo. Vamos salvar.
Então veja aqui está. Ó. Esse é o nome desse amigo, grande amigo meu, Marcones Oliveira Santos. Né? Esse tem todo o detalhamento, tudo aqui. Olha que fantástico aí. Aqui, tá vendo? Ó? Tá vendo? Ó, tem o resumo do plano, tem o despacho de aprovação da declaração, tem tudo que você possa precisar aqui. Tá? Tem um plano detalhado, vamos lá, só para nós vermos aqui o funcionamento de como vai ser isso. Né? Então tem o documento original que foi colocado dentro do tribunal. Observem vocês que nós temos aqui, ó, pelo lado direito, muitas folhas, ó, 4 de 73, são 73 páginas, não é? 73 páginas. Então tem todo o detalhamento aqui que você precisar a respeito, só que está em inglês, né? Como vocês estão percebendo. Então eu não vou entrar em mérito de ficar traduzindo, isso aqui é uma bobagem, fazer isso nessa situação. Então tá tudo certo. Está aí o documento relativo ao plano, como vocês viram. Então vamos para o próximo. E aí aqui vem o voto de aceitação ou rejeição do plano de recuperação do Telex Free. Então essa daqui é a cédula de votação. Então observem aqui que está bem, tá? Bem destacado. Tá? Se seu voto não for recebido até 17 horas de 30 de junho, né, do horário do leste, que é onde está Massachusetts, ele fica na costa leste americana, sem possibilidade de extensão de tal prazo, ele não será contabilizado. Você não vai receber nada. Então, você tem que... É obrigatório esse voto. Aqui não tem o que fazer. Quem não fizer esse processo perde o seu direito. Ponto. Simples assim. E grave assim. Portanto, não deixe de fazer. Vem aqui, olha só. Vote. É importante concluir essa votação a favor do plano para que ele seja aprovado pelo tribunal e para que o administrador judicial possa fazer o pagamento da sua reivindicação. Você vota em quê? Gente, é aceitar. Já vou fazer isso com o meu amigo, nem esse trabalho ele vai ter, né? Então tá aqui, ó. Aí você vai fazer uma assinatura eletrônica. Tudo que você tem que fazer é apenas digitar o nome aqui. E eu preciso digitar aqui, ó, Marcones Oliveira Santos. Simples assim. Que se for votada por uma corporação, né, aí no caso de pessoas jurídicas, aí você vai ter que colocar mais detalhes aqui, certo? Não é o caso. Então já está feito o voto, assinado eletronicamente, digitado, e eu vou clicar em enviar. Olha lá. Obrigado, seu voto a favor do plano foi enviado com sucesso. Aí vem o nome do credor, tudo, a data que foi feito e assinar o certificado. Então aqui é o seu certificado de que você é o credor e aceita tudo, enfim, né? Então tá tudo dentro dos acordos. Apenas digitar aqui, ó, Marcones Oliveira Santos. Feito. Marcones Oliveira Santos. Perfeitamente. E aí você clica em enviar. Pronto. Está feito o processo. Quais opções de pagamento? Né? Você vai ter uma taxa de R$12,50, mas eu recomendo fazer pelo PayPal. Eu vou ser franco, eu não sei se ele tem PayPal. Se ele não tiver, ele vai ter que abrir agora, porque é a melhor forma de se receber. Né? Então, vou colocar aqui, ó, usar PayPal. Pronto, está feita a opção e vou confirmar, né? Uma taxa de R$12,50, que é uma taxa deduzida do valor que a pessoa tem a receber, e confirma. Após inserir esse detalhe, que é o e-mail para você receber na sua conta PayPal, que nesse caso eu preenchi aqui já para esse amigo, você finalmente vai clicar em próximo, que é o último dado que ele pede. Como vocês podem observar, após você concordar com a PayPal, recebimento pela PayPal, informa o e-mail da sua conta PayPal. Se você não tiver ainda, não tem importância. Coloque o seu e-mail aqui, abra a sua conta utilizando esse e-mail que você colocou aqui. Não tem problema nenhum, pode colocar o seu e-mail aqui.
E depois você vai usar esse e-mail para abrir conta na PayPal. Não se esqueça disso, isso que é importante. Nesse e-mail vai chegar esse código de verificação. Chegando esse código de verificação, você introduz ele aqui, como é o caso, e clica em verificar. Então foi concluído com sucesso. Por quê? Porque eu peguei o código de verificação, inseri aqui tudo dentro dos conformes. E no caso desse amigo, né, Marcones, exatamente é o caso. Ele não tem conta na PayPal. Eu utilizei o e-mail dele, que ele informou, e ele me informou, né, evidentemente que eu não tenho acesso ao e-mail dele, e ele me informou o código que chegou lá. E aí eu consegui concluir. Então qual é o próximo passo? Nós vamos abrir uma conta para ele na PayPal para que ele possa receber o seu valor tranquilamente no futuro, quando tudo estiver já encaminhado. Ok?